Tarde, alunos. Hoje nós iremos estudar o texto 2, que fala sobre liberdade de culto no Brasil. Então, para começarmos aqui, vejamos aqui, a manifestação religiosa do povo brasileiro é resguardada constitucionalmente desde o Brasil Império, que manteve a religião oficial vigente no Brasil, colônia de Portugal, certo? Com todas as implicações legais da manutenção do Estado confessional. O artigo 5º da Carta Magna de 1824 já estabelecia a liberdade de crença, abrindo espaço para a tolerância na manifestação de outras crenças, certo? Então, desde 1824 já havia liberdade de crença. Você poderia professar, certo? A crença que você quisesse na época. Aquelas pessoas que viviam naquele tempo, né, naquele período, podiam confessar qualquer crença. Mas a religião oficial do Brasil, mesmo tendo a liberdade de crença, existia a religião oficial, que no caso era a religião católica romana. Vamos ver aqui o que é que diz a regra, né? Todas as outras religiões seriam permitidas, com seus cultos domésticos ou particularmente, certo? Em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior de templo, certo? Então os cultos eram dentro de casa, né? E continuando. Logo após a proclamação da República, é editado um decreto que teve a orientação de Rui Barbosa. Isso em 1890, certo? 1890, que estabelecia a liberdade de culto e reconheceu a personalidade jurídica de todas as igrejas e confissões religiosas, mantendo, entretanto, a igreja oficial, né? Inclusive continuou a receber, certo, outros pecuniária para a subsistência de seus ministros religiosos e seminaristas, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Mas no artigo aqui diz, referida a situação é regulada pelo texto do artigo 6. O governo federal continua a prover, certo, a congrua sustentação de atuantes serventuários do culto católico e subvencionário, certo, por um ano as cadeias dos seminários, ficando livre a cada estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção do disposto nos artigos antecedentes. Certo? Esse é o decreto provisório do governo, e isso é chamado 119A. Foi editado no dia 7 de janeiro de 1990. Então, aqui nós temos, nesse pequeno texto sobre a liberdade de culto, os fundamentos ou as leis que amparam a liberdade de culto desde sua origem, certo, ao seu desenvolvimento aqui no Brasil. A Constituição de 1991, que finalmente instituiu no Brasil o princípio da separação do Estado e Igreja, incorporando tanto a liberdade de crença como a liberdade de culto, estabelecendo que não existe, né, não existiria a não existência, certo? Que não existiria, e também a não existência de uma religião oficial no país. Certo? Diz assim: nenhum culto ou igreja gozará de subversão oficial, nem terá relação de dependência ou aliança com o governo dos estados. Entretanto,
de longa data, até mesmo pelo forte e natural influência da orientação da até então religião oficial, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, durante quase 400 anos, dos pouco mais de 500 anos que temos de história em solo brasileiro. Deixou marcas, certo? Indeleáveis. Desculpa aí, gente, esse nome tá meio complicado. Eu tenho um problema em ler algumas palavras. Certo? Esse nome aí é na sociedade brasileira. Sendo esta, é uma das explicações que se encontra para tantas cidades com nomes de santos católicos. Então, nesse caso, continua ainda na nossa história, porque na realidade a Igreja Católica, desde o começo, tem feito um grande papel na nossa sociedade, atuando em várias áreas. Nós podemos ver aqui, que ela atua na área de quê? Na área da arte, nos esportes, grande mídia, na política, nos negócios, nas tradições e especialmente nos valores do cristianismo, sobretudo relativo à moral e aos bons costumes incutidos na formação do povo brasileiro. Certo? Já em 1988, na nossa Carta Magna, novamente na nossa Constituição Federal, diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunimos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Certo? Então, nesse caso, sempre foi uma conquista para a liberdade religiosa. Como liberdade de culto, liberdade de crença e ainda liberdade de organização religiosa, como demonstram, especialmente no artigo 5. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse é o artigo 5, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Esse artigo é a peça fundamental ou fundamento da liberdade religiosa em nossa Constituição Federal. Certo? Então, vocês façam a leitura do texto e façam essa atividade aqui que nós temos aqui. Pesquise a origem das palavras culto e cultura. Sempre existiu liberdade de culto no Brasil? Vocês vão responder. Fazer um comentário também. Comente a frase: desde os tempos mais remotos, o culto aos deuses e deusas une pessoas em torno de tradições e costumes.